Olá, bom dia. Estamos iniciando neste momento mais um episódio do projeto Podcast para Educadores, da série Cuidando das Emoções. Queremos agradecer e, ao mesmo tempo, dizer que hoje, excepcionalmente, estamos nesta live, mas os pais, os professores, toda a nossa assistência, todos que nos acompanham via Instagram ou mesmo o YouTube. Logo em seguida a gente compartilhará o link também no YouTube e aconselho que possam assistir com seus familiares, amigos, etc. Bem, convém dizer que o nosso episódio inicial foi Meu Filho está com desregulação emocional e agora com o psicólogo Adriano Lima. Logo em seguida, vimos a escola e a família no enfrentamento das dificuldades de aprendizagem com a psicopedagoga Elisângela Matias. Hoje temos a grata satisfação de contar com a nutricionista Thaís Filgueira, inclusive uma ex-aluna nossa. Então, a gente vai direto ao assunto e colocando para vocês que agora, numa live via Instagram, você também pode fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas e, posteriormente, quem for assistir pelo YouTube, da mesma forma. Bem, Thaís, primeiro, muito bom dia, muito obrigado você ter aceitado o nosso convite. Eu vou logo começando perguntando o que é uma alimentação saudável. Bom dia, professor Aldo, bom dia. É, Teoricamente, a alimentação saudável é uma alimentação em quantidade, qualidade, harmonia e adequação suficientes para garantir o bem-estar do nosso organismo em bom funcionamento. Comer cereais integrais, frutas, legumes, verduras, proteínas de boa qualidade, gordura boa. Mas a gente pode ir muito além. Ter uma alimentação saudável é poder comer tranquilamente, poder sentar-se à mesa com quem a gente ama, praticar com mensalidade, é poder ter garantia de uma comida de qualidade, com custo acessível, é, ter respeito e valorização às práticas culinárias regionais. Uma alimentação saudável engloba tudo isso, mas em resumo, a gente pode Sim. finalizar assim. Uhum. É, vale salientar que Thaís Filgueira, ela é graduada pela FJN, que é atualmente Uninasal. Ela tem especialização em nutrição materno-infantil e saúde da mulher pela Estácio de Sá. A sua segunda especialização em fisiologia, nutrição e suplementação no exercício e no esporte pela PUC Goiás, que está em andamento. E Sim. ela também é nutricionista clínica, ex-representante do Conselho Regional de Nutrição do Cariri, também tem uma vasta experiência com merenda escolar e atualmente ela trabalha na Clínica Quesado. Portanto, são apenas, digamos assim, alguns motivos, né? Além daqueles que acho que todo pai, toda mãe e todo educador, de um modo geral, nós próprios, né? Precisamos valorizar este momento, neste episódio. Por quê? Não lembro bem o nome do autor, mas eu leio muito o Mário Sérgio Cortella, e num dos seus textos ele disse assim, olha, nós somos o que comemos. Então, a- Eu posso acrescentar, sim, nós somos o que comemos, bebemos, digerimos isso. e absorvemos. Isso. E eu também acho que é muito importante a gente citar nessa questão de alimentação, que assim, que é uma temática que a gente traz hoje, a influência dos açúcares, corantes e conservantes no desenvolvimento infantil. Ora, a gente precisa entender que a saúde está em primeiro lugar, porque é a partir da saúde que nós podemos, né, desenvolver nossas atividades, nossas ações. A nossa fala é em relação, principalmente, à saúde infantil, tendo em vista que nós trabalhamos com crianças de 6 a 10 anos. Mas não há como negar que nós também estamos aqui nos preocupando com a família como um todo. Porque não faz sentido a gente desejar que a criança tenha boa alimentação se os seus pais Não tem. não são os melhores parâmetros, né? Então é preciso que a gente tenha essa conscientização. Thaís, nos fale agora sobre o seguinte.
O que fazer quando as crianças, apesar da insistência dos pais que de alguma forma têm a boa vontade e querem seus filhos saudáveis, né? Eles não se habituam a comer hortaliças, frutas e leguminosas. O que é que a gente pode ter como sugestão para os pais para que isso seja uma alimentação regular nas famílias dos nossos alunos? Primeiro, a gente tem que levar em conta a idade da criança. Em seguida, a rotina da criança. A criança vai para a escola de manhã, vai para a escola à tarde. O que é que ela faz no outro período? Como é que está sendo a rotina dessa criança? Sim. Os pais são presentes? Como é a rotina dos pais? Tem uma rotina familiar? Eles sentam-se à mesa? Como é que está sendo a alimentação dos pais? Eles se exercitam? Não se exercitam? Com quem a criança fica, se não com os pais? Como é que foi a introdução alimentar dessa criança, que é um ponto muito importante. Na nutrição, a gente tem a escala do comer. A criança primeiro tolera o alimento, depois ela pega, mastiga, para então tocar e comer, em seguida comer. A aceitação no uso diário do alimento. Foi feita isso? Houve Sim. alguma aversão? Tem algum trauma? Não tem. Como é essa insistência dos pais? Os pais estão insistindo, os pais ou estão incentivando, ou Uhum. estão forçando. A gente tem que dosar tudo isso, porque quando tem uma rotina saudável em casa, é natural que a criança vá pela mesma linha. Não, Sim. não há necessidade de ter essa insistência, entende? Entendo, sim. Tem alguma coisa a ver com alimentos coloridos, por exemplo? Isso pode estimular a criança de alguma forma a. Porque eu já vi alguma coisa assim, tipo, você faz de um pedaço de tomate os olhos, né? Você faz do pimentão o nariz, de repente você coloca Fazer ali pratos. alface o cabelo, de repente essa decoração dos pratos, eles podem ajudar? Podem estimular, tornar a alimentação mais prazerável, fazer a criança participar da Sim. produção do alimento. Sim. Ele vai interagir, ele vai saber que ele fez uma coisa, vai comer uma coisa que ele fez. Uhum. Vai tornar a refeição mais prazerosa. Excelente. Bom, você que está nos acompanhando pelo Instagram, estamos numa live aqui no terceiro episódio do projeto Cuidando das Emoções, Colégio Nossa Senhora de Fátima, sempre uma preocupação fundamental com a saúde global dos nossos alunos, né? Para aprender é preciso se estar bem emocionalmente, fisicamente. Thaís, sabemos que os alimentos industrializados, como corantes e outros aditivos, são feitos para chamar a atenção das crianças. A indústria coloca alguns desenhos na embalagem, como a Turma da Mônica, por exemplo, né? Como incentivar as crianças a se alimentarem de uma forma mais saudável, que também seja atrativo e divertido para elas? O marketing infantil para esse tipo de alimento é muito pesado, é muito forte. Tem um serial matinal que o mascote olha diretamente para a gente, Uhum, aponta o dedo, uhum. como se quisesse falar, me escolha. A caixa é grande, chama mais atenção. Mas o que é que os pais podem fazer? Comprar garrafinhas, fazer rótulos personalizados, colocar tipo suquinho do Super José, suquinho da Maravilhosa Maria, Excelente. suco natural da fruta que eu Uhum, falo. uhum. Pode fazer bolinhos de banana, de cacau, de aveia, de maçã, em forminhas de silicone. A gente tem vários formatos de cupcake, de estrela, de coração, bolinho, biscoitinhos caseiros em formatos também diferentes. Uhum. Pode, ao invés de trocar a batatinha, os chips, fazer em casa, ou então fazer a própria batatinha frita assada na airfry. É, hambúrgueres, pode produzir em casa também com pão integral, com carne de boa qualidade. Partir as frutas em formatos também Uhum. atrativos, Isso. comprar garfinhos, pegadores que chamem a atenção da criança, Coloridos principalmente, né? coloridos, Uhum. e juntamente levar a criança para a produção. Quando ela participa, ela tem um maior interesse e tem maior aceitação para comer. Eu vou abrir uma exceção aqui, Pode eh, falar. em relação aos sucos. Porque a fritose, ela é importante, mas também tem um limite, Uhum. né? Mas a minha pergunta é: convém que a gente consuma suco durante o almoço, por exemplo? Ou antes,
ou concomitante? Não. Ou não tomar? Não, o ideal, né, nessas refeições maiores, é ideal não tomar. E se for tomar algum líquido que seja extremamente necessário, eu recomendo até 160, 180 no máximo de ml. Ótimo. Mas por que o suco para a criança? Porque é melhor o suco do que o refrigerante. Ah, com É certeza. melhor o suco do que o suquinho de caixinha. E gera a comparação. O coleguinha tá tomando, ele também vai querer, entende? Isso. Aí então é melhor uma coisa saudável do que outra. E pode alternar também um dia o suco, um dia a fruta, um dia iogurte. Uhum. É, aqui, eu vou colocar aqui uma inconfidência. Mais de 20 anos que eu não tomo um refrigerante. E não sei quanto tempo faz que eu não tomo também açúcar. Digamos, desculpe, o suco é, durante as refeições. Aliás, eu nunca tomo suco. A minha pergunta é, o que fazer? Aliás, eu vou fazer uma pergunta melhor, que seria assim, como a gente pode esclarecer melhor aos pais os perigos dos refrigerantes? Porque a indústria, ela é muito poderosa, não é? O marketing é diário, direto. Você sai na rua, você para onde você vai, né? As propagandas nas mídias, nas redes sociais, nas TVs, em tudo. Qual é o mal, por exemplo, de se tomar com frequência uma Coca-Cola, por exemplo? É, a desbiose, né? A inflamação do nosso intestino. É, pode acarretar a diabetes, a síndrome metabólica, a obesidade, hipertensão também, porque nos refrigerantes a gente tem muito sódio para Uhum, conservar, né? É, a gente pode ter alergias alimentares também, juntamente porque extrapola na quantidade de refrigerantes, de corantes, aromatizantes, conservantes. É, outros problemas, assim, bem sério, é a ansiedade. Tem gente que é viciado em Coca-Cola, uhum, especificamente, uhum, por conta do excesso da cafeína também. uhum. Então, a gente tem que conscientizar os pais, os problemas que acarretam, né? Sim. Para poder evitar com o uso das crianças. É. Mais uma vez, a gente evidencia a importância de você, pai, mãe, adulto, não é? Lembrar que você é o parâmetro, você é o modelo. Então é preciso, até eu diria por amor, né, Taizinha? Até por amor, Evitar. verificar assim, o que é que a gente pode fazer para que nossas crianças, nossos filhos, possam crescer saudáveis. Eu vi agora, recentemente, nesta semana, uma reportagem falando sobre os problemas que através do intestino, causam nas questões emocionais. Que coisa incrível, né? Que máquina é o ser humano, né? Porque assim, os sistemas são todos interligados e tudo mais. Aí o intestino, quando você não cuida dele, você vai ter consequências, pode ter consequências muito É, negativas em relação a questões emocionais também, não é? Então, acho que o conhecimento, isso que a gente está tentando fazer aqui, o Colégio Nossa Senhora de Fátima, o ensino fundamental, anos iniciais, tem muito essa preocupação, porque entende o seguinte, quando você sabe, quando você estuda, quando você conhece, quando você está preocupado em ser um bom pai, um bom educador, você vai em busca das melhores informações, porque você quer ver o seu filho crescendo com saúde e automaticamente é a condição sine qua non para também aprender, não é verdade? isso. Então, acho que é fundamental este encontro hoje, esse episódio. Sugiro mais uma vez, através da nossa live, pode fazer algumas perguntas. Ao final das nossas, a gente então evidencia essas perguntas. Bom, Thaís, existem alguns comportamentos dos familiares que podem contribuir para que as crianças não se interessem por comidas saudáveis. Quais seriam esses comportamentos? Acho até que você já disse alguma coisa, mas melhora essa questão. Sim, sim. Nós somos espelhos. O exemplo arrasta, né? Eu costumo dizer que quando a família não tem hábito saudável, não tem como cobrar da criança. E eu vou lhe dar dois exemplos. Sim, Eu não consumo alguns tipos de carne. Meu filho também não consome, ele não tem é. interesse. Uhum. Mesmo ele já tendo provado, ele não gosta, não tem Sim, interesse. sim. E 2 dias na semana eu faço treino de corrida presencial.
numa pracinha grande com os professores Kelmo e Sandro. Sim, E ele vai junto, ele sim, para brincar na pracinha. Quando ele me vê pegando tênis, ele já diz: mamãe, correr, sim, vou brincar na pracinha. sim, Eu já estou estimulando ele a praticar alguma atividade física. sim, E é muito legal porque a gente leva lanche, leva tapioca, leva sim. fruta, leva iogurte. Ele divide com os amiguinhos lá, Uhum. brinca e é uma festa. Assim, a gente tá criando hábitos saudáveis Isso. e de uma forma lúdica, né? E a partir do modelo, que eu acho que é muito importante, a gente muitas vezes teoriza, né? E para a criança, o concreto chega muito melhor, chega muito mais fácil, né? Vou dar um exemplo básico. Se, por exemplo, a gente vai fazer ensinar matemática apenas com o quadro, é uma coisa. Você traz a criança para fazer uma medição, por exemplo, com a fita métrica, ela já vai se sentir muito mais empolgada e vai entender muito melhor, porque ali está no concreto, né? Então, do mesmo jeito, eu acredito que esse parâmetro é fundamental de pais, né, que se Isso. alimentam bem. Eu queria completar que a criança, ela cria hábitos que já existem em casa. Quem determina esses hábitos são os pais e os responsáveis. Sim. A criança só segue. Uhum. Há uma outra questão que eu acho que é também relevante, é dizer assim, meu filho não quer comer, né? E aí isso dá trabalho, né? Aí de repente o pai cansa, né? Cansa, E aí deixa de pra lá. repente a criança começa então a naturalizar, né, uma comida, um alimento que de fato não lhe vai fazer bem. E isso vai ter consequências durante Futuramente. toda a sua vida. Tá certo? Não é isso Certo, mesmo? isso mesmo. É, Thaís, me diga uma coisa, quais os alimentos devemos evitar no cardápio familiar? É bem clichê, mas a gente tem que bater na mesma tecla. São alimentos ricos em gordura saturada, gordura trans, óleos, alimentos com açúcares e adoçantes adicionados, ultraprocessados, que não têm nenhum valor nutritivo agregado. Dando nomes: sorvete, refrigerante, batatinha frita, nuggets, macarrão instantâneo, bolachas recheadas, bolachinhas essas tradicionais, embutidos, salsicha, linguiça, presunto, peito de peru, que muita gente acha que é saudável e não é, muito rico em sódio. No geral, são esses Sim, alimentos. Thaís, Pode falar. eu fico assim bem feliz porque disso que você falou, eu não Eu não como nada. já há alguns dois, acho que uns 3 anos mais ou menos, é, antes da pandemia, que eu não como carne, por exemplo. Mas eu gostaria que você citasse, evidenciasse mais algo, que eu acho que é muito importante. O sorvete, que é tão comum em uma quintura dessa, então, aí de repente você compra o sorvete, é, você aconselha, por exemplo, mesmo que não seja todos os dias, mas a gente ter sempre um sorvetezinho no nosso freezer, inclusive para idosos, para adultos? A gente pode fazer em casa, né? A gente pode congelar a banana, a manga, Isso. o morango, triturar com um pouquinho de leite, caso a pessoa não seja Uhum. intolerante, nem tenha nenhuma Sim, alergia sim, alimentar. sim. Triturar na hora, fazer o sorvete. E se não tiver essa condição, pelo menos comprar um natural. A gente já tem Uhum, sorvetes da fruta mesmo, né? uhum. Pelo menos isso. Mas dá para fazer em casa. Dá sim, Tudo é questão de prioridade. é verdade. O excesso de açúcar sobrecarrega o cérebro. E, naturalmente, quando isso acontece, alguma coisa vai ter como consequência negativa. E aí, quais são as consequências disso? Quando a gente sobrecarrega o nosso. Primeiramente, a glicose é a fonte de energia do nosso cérebro, né? Quando a gente vai consumir açúcar em excesso, vai sobrecarregá-lo, como você bem falou, vai hiperestimá-lo. Uhum, Quando acontece essa hiperestimulação por causa do açúcar, há uma alteração da dopamina, alterando o humor. A criança fica. A gente tá falando de criança, né? A criança fica é, hiperestimulada. Logo em seguida, vem o cansaço, a fadiga mental, alterando a produção de estudo, causando déficit de atenção, causando dificuldade na aprendizagem, principalmente. E ao longo do prazo, dietas ricas em açúcares vai provocar a formação da placa B-amiloide,
que é uma das consequências para promover o Alzheimer ao longo do tempo. O Importante. Alzheimer, que alguns endocrinologistas já consideram como o terceiro tipo de diabetes, o Alzheimer. Interessantíssimo, né? Você está assistindo aqui a nossa live do podcast @CNSF Barbalha, que é uma iniciativa do ensino fundamental anos iniciais com o objetivo de dar aos pais uma condição de melhor educar os filhos. E nós entendemos hoje, quando a gente traz a temática, a influência dos açúcares, corantes e conservantes no desenvolvimento infantil, uma tentativa de mostrar quão a gente deve se responsabilizar pela educação de qualidade e a partir da saúde. Porque sem saúde, nós não desenvolvemos, como já disse anteriormente, né, o intelecto de nossas crianças. Taizinha, minha filha, me diga o seguinte: quais os principais perigos quanto ao consumo de alimentos cheios de corantes? Porque você vai no, digamos assim, no supermercado X, onde você vai, aqui, inclusive, ó, não mostra isso, né? Brincadeira à parte, mas assim, há muitos estímulos, né? E os corantes dão, como o próprio nome diz, cor. A cor, ela é fundamental. Eu vou dar um exemplo aqui, vou pedir aqui a nossa assistência para aproximar a câmera, para mostrar, por exemplo, esta daqui no nosso YouTube, e aqui também na nossa live, o que é que tem de mal comer isso aqui tão colorido que chama tanta atenção que a gente fica com uma vontade enorme de comer? Me fala um pouquinho sobre isso. É justamente, a indústria já usa tanto em alimentos quanto em bebidas para deixar mais atrativo e viciante, porque Sim, vicia. vicia também. Com o passar do tempo, o uso excessivo de alimentos e bebidas com corantes leva novamente a uma desbiose intestinal. Uhum. Pode acarretar problemas. Quem já tem asma, rinite, bronquite, sinusite, pode piorar esse quadro por conta de alguns corantes, mudanças de humor, alergias, problemas gástricos, Sim. problemas no esôfago, problemas no paladar, inclusive. A dentição também. O excesso de corantes muda a coloração dos nossos dentes, causa também hiperatividade, prejudica e piora o TDAH e o déficit de atenção. Olha só, não é à toa que nós estamos trazendo a Thaís Figueira, porque a gente já sabe da competência dela, mas também sobre a necessidade de a gente se preocupar com as emoções de nossas crianças. Que sente, por exemplo, né, a criança com a hiperatividade, né, a inquietação, por exemplo. E aí a gente não sabendo, a gente vai e alimenta mal. A gente traz para o prato da mesa, né, para o nosso cardápio regular, alimentos que exatamente, digamos assim, pioram e muito este comportamento, né? Então, mais uma vez a gente defende a, a, a necessidade de sentirmos fome pelo conhecimento. Porque à medida que a gente tem o conhecimento, a gente vai naturalmente fazer as melhores escolhas da nossa vida. Hoje estamos falando de saúde, né? Mas em todos os sentidos. Quanto mais a gente sabe, naturalmente, melhor a gente escolhe. Bem, vamos para a nossa pergunta seguinte. Mais uma vez, agradecendo a nossa assistência e dizendo que você está, neste momento, na live do Colégio Nossa Senhora de Fátima, @CNSF Barbalha, e também na possibilidade de nos ver pelo YouTube, acompanhando neste momento o nosso podcast Cuidando das Emoções, num episódio muito importante que tem o tema A Influência dos Açúcares, Corantes e Conservantes no Desenvolvimento Infantil. Desde já queremos agradecer a todos que nos acompanham neste momento e aqueles que certamente nos acompanharão. Eu, inclusive, sugiro que nosso link vai ser compartilhado logo em seguida e que vocês possam compartilhar em família, para os amigos, né, para os parentes, para os familiares, de um modo geral, para que eles possam, de fato, a partir do conhecimento, né, que a Thaís está trazendo aqui
uma nutricionista que tem já digamos assim, um nome profissional bastante relevante na região do Cariri, né? Que inclusive também foi uma aluna nossa de fundamental e médio, né? Bom, vamos lá então para a nossa próxima. Ah, você foi colega da minha filha, Isis. Isso. Alguns conservantes estão sendo associados a doenças e distúrbios como a obesidade. Thaís, o que eles poderão ser capazes de fazer dentro do organismo humano? Afinal, são capazes de interferir e até matar bactérias e outros micro-organismos. Fale-nos um pouco sobre eles, por favor. Justo, eles são usados pela indústria para conservar o alimento, para tornar a vida do alimento útil, mais longa. Mas em consultório eu costumo dizer que quanto mais longa a vida do alimento, mais curta poderá ser a nossa. Por quê? Sim, Muitos têm potencial cancerígeno, muitos contribuem para a formação de hipertensão, de diabetes, de resistência à insulina. Também eu posso englobar conservantes, corantes e aromatizantes no mesmo grupo, porque eles têm praticamente o mesmo efeito. Também pode causar déficit de atenção e hiperatividade, aquela sensação de prazer momentâneo, e depois a criança, e até mesmo nós adultos, bate a culpa. Ah, eu comi um salgadinho. Quando tá comendo é um prazer, mas depois, sabe aquela tristeza? sim, Um prazer momentâneo. sim. Eu englobaria esses três grupos, porque o efeito é basicamente o mesmo. Certo. Vou abrir também uma exceção, por exemplo, aqui a gente está com alguns alimentos, mas a gente não faz isso todos os dias. Isso é muito raro acontecer. Eu gostaria que você me falasse sobre o perigo disso, de conservantes e corantes, por exemplo, na regularidade, no dia a dia. Tá entendendo? Os perigos não são bem maiores quando o organismo vai, então, não é, absorvendo isso com uma frequência maior? Sim? Isso, sim. Quando se torna regular, todos esses problemas que a gente já falou anteriormente vai ser agravados, porque está sendo rotina. Sim. Nossa microbiota intestinal, ela vai ficar literalmente destruída. E quando o intestino não está bem, nada está bem. Não tem como a gente ter uma cabeça boa, não tem como a gente render no trabalho, no estudo, sem o nosso intestino estar bem. E, para mim, o principal prejuízo é no intestino. É no intestino Certo. que começa tudo. Sim, Pode gerar diabetes, tudo que a gente falou anteriormente. certo. Me fala uma coisa, qual a importância da água? E quanto de água a gente deve consumir diariamente, inclusive nesse tempo mais quente? A água é vital, né? Uhum, Quando a pessoa não tem nenhuma contraindicação, né? Que uhum, pacientes renais, alguns têm uhum. limite hídrico. De água, a gente deve consumir de 30 a 35 ml por quilo de peso dia. Mas tá muito quente, né? A gente pode aumentar um pouco até 40 ml por Uhum. quilo de peso dia. Não beber muito de uma vez, fracionar, certo? Isso, E não tem como a gente viver sem água. Não sim. tem para as diversas funções do nosso organismo, a gente tem que estar hidratado, certo? Uhum. Só tipo de curiosidade, Diga. qual a relação da água com a pele? Total. A pele é o maior órgão humano e a gente tem que estar hidratado. É tanto que gente que tem a pele mais enrugadazinha com o passar da idade, né? Com o Sim, passar dos sim, anos, sim. a pele fica mais enrugada. Isso pode ser um efeito da desidratação. Quando a gente, Histórica, né? quando a gente puxa e a pele não volta totalmente, a pessoa pode estar desidratada também. Uhum. É, total. Interessantíssimo. Olha só. Bom, vamos para a nossa próxima pergunta. Sabemos que você também é atleta e corre em competições, você até já citou aqui, né, que o seu filho José participa. E que sugestões você pode passar para a nossa assistência, nossos pais, alunos, professores, de um modo geral, quem está nos assistindo, sobre a importância de se combinar a atividade física e a boa alimentação para a saúde mental de todos nós? Professor, é uma tríade. Uhum. É alimentação, exercício físico e a saúde mental no topo. E eu não posso falar de desempenho físico e saúde mental sem falar no intestino. Novamente, intestino. 90% da nossa serotonina é produzida no intestino,
que traz a sensação de felicidade e Sim. prazer. A dopamina, 50% é produzida no intestino. A É, endorfina não, né? não. Então, o nosso intestino tem que estar bem Sim. para a gente funcionar direitinho, para ter uma melhor qualidade do sono, para ter uma melhor absorção dos nutrientes, para ter um melhor rendimento físico, tanto no esporte como nos estudos, no trabalho, ter mais satisfação e motivação e melhorar a nossa saúde mental. É tanto que indivíduos que não praticam atividade física e comem mal, eles têm mais chance de ter ansiedade, depressão, síndrome do pânico, transtornos de humor. Todos esses transtornos poderiam ser evitados se o paciente, o aluno, qualquer pessoa comesse bem e praticasse pelo menos alguma atividade física que lhe traga prazer. Seja musculação, seja corrida, pedal, né? Sim, Alguma eu gosto, atividade sim. física. Caminhada. Caminhada. Aham. Você veja, então, a gente tem notado aqui na região do Cariri, né, acho que mudou nos últimos anos, eu diria na última década, né, a quantidade de pessoas, de ciclistas, por exemplo, né, de pessoas que vão fazer atividade física no parque da cidade, na praça, etc. Isso realmente nos enche de orgulho, de alegria, porque a gente vai vendo que as pessoas vão tendo também uma vida mais longeva, mais saudável, mas também há aqueles que só trabalham o tempo todo, não é quando não sentado, mas sempre, digamos assim, muito ausente da atividade física. E talvez seja exatamente os parâmetros que nossas crianças não poderiam ter, né? Isso. Quer dizer, à medida que a criança vê o pai, como você mesmo já citou com o seu José, verifica que a mãe está colocando o tênis, isso com frequência, e ela vai treinar, e ela corre, né? E ela coloca a blusa e mostra que participou de uma competição, ele vai querer também, é muito provável, não é? Que de repente a criança possa também ir seguindo o caminho dos pais. Mas quando isso não acontece, aí vem as consequências. É, a gente tem que se colocar como prioridade. Eu sei que tem gente que começa a trabalhar cedo e Uhum, sai tarde. uhum. Começa às 7 da manhã, termina às 6 da noite. Mas na saúde, todo dia eu digo isso para pelo menos uma pessoa. Na saúde, tudo é caro. Tudo é difícil. Na doença, tudo é barato. A gente tem que se colocar como prioridade. Eu começo a trabalhar de 7 horas, eu tento treinar, acordar um pouquinho mais cedo. Treinar pelo menos 20 a 30 minutos, pelo menos todo dia. Uhum. Ter um café da manhã melhor. Aí eu não consigo cedinho, tenta à noite. Pelo menos uns 20 a 30 minutos de atividade física. Se a gente não se colocar como prioridade hoje, futuramente a gente vai ter que tratar alguma doença ou algum transtorno mental. Agora, você veja, Thaís, você que está nos assistindo pela live aqui no nosso Instagram, @CNSF Barbalha, você que nos acompanha pelo YouTube, a gente tem percebido, e isso tem sido aqui reforçado nos episódios anteriores, no nosso dia a dia, na conversa com nossos pais, professores, a comunidade total da escola, com quem a gente lida todos os dias, a importância de a gente se perceber, a importância de a gente entender que essa aceleração, muitas vezes provocada pelo capitalismo selvagem, que a gente tem que ter, não é, o status e que a gente tem que ter muito dinheiro, não é? É, a gente aí coloca aí umas aspas bem grandes. Aí, de repente, a gente adoece e tem um câncer de intestino, de fígado, de estômago. E a gente vai perceber só depois disso que aquela qualidade de vida que a gente estava seguindo não era assim essa qualidade toda, porque a gente só estava pensando, digamos, em juntar dinheiro. Em, por exemplo, é claro que é um desejo de todo mundo praticamente, quem pode e etc. Mas há algo muito importante a dizer. É que nós precisamos valorizar a saúde. E a saúde é uma conquista que depende do nosso olhar sobre nós próprios. Eu preciso me perceber
na necessidade de fazer uma atividade física, porque eu também preciso, com responsabilidade, estar saudável para cuidar dos meus filhos. Mas para cuidar dos meus filhos, eu preciso cuidar bem de mim. Porque se eu não cuido de mim, eu vou adoecer. Então, como a nutricionista Thaís Silveira está dizendo, a atividade física com o casamento entre ele e a alimentação saudável vai dar a gente uma condição não só de uma vida longeva, mas uma vida com saúde. Não é verdade, Thaís? Então, assim, que conselhos? Eu sei que você já deu muitos aqui, mas acrescenta aí, de uma forma ainda mais impactante. Se você pudesse dizer ao mundo para que ele seja, porque certamente você fez nutrição, porque você está esteve sempre com a intenção de cuidar do outro, né? E cuidar de si, claro, mas quando a gente escolhe uma área dessa, como nutrição, é porque a gente está preocupado em cuidar do outro e perceber o outro bem. Mas me diga assim de uma forma mais contundente, o que fazer para a gente se conscientizar e criar vergonha e, de fato, ter uma alimentação equilibrada e atividade física? É, olha, a gente nunca ouviu falar tanto na importância da alimentação saudável, da atividade física e do cuidado com a mente. E a gente nunca teve tanta gente doente por conta disso. Nunca. Tem paciente de 37 anos com câncer. Uhum, Tem criança de 14, 9 anos indo para terapia uhum, com ansiedade. sim, Então é isso. Se a gente acha que isso acontece com os outros, mas nós somos os outros de outras pessoas. Do mesmo jeito que acontece com fulano, com ciclano, pode acontecer com a gente. A gente precisa se cuidar. A gente só pode cuidar do outro quando a gente cuida primeiro de si e tá bem. Porque sim. não adianta eu estar bem, não estar bem fisicamente e mentalmente, e eu querer cuidar de você, querer cuidar da minha família, querer cuidar do meu paciente. Uhum, A gente tem que cuidar de si, tem que procurar tempo. Ninguém tem tempo. Tempo a gente se encontra, uhum, se faz. É, por muito tempo, eu comecei a acordar muito cedo para poder treinar. uhum, De 2016 até cerca de 2020, eu acordava 4 horas da manhã para poder treinar, para poder me arrumar, para poder trabalhar. E por muito tempo eu também trabalhei em outra cidade muito longe, uhum, 60 quilômetros de distância, uhum. e eu tinha que ir. Então, se eu não treinasse aquele horário, eu não tinha como treinar quando eu voltasse. A gente tem que encontrar tempo. A gente. Eu vou reforçar você que está nos vendo nesse momento. O que Thaís fez é o que a gente sugere que você faça, que nossa família faça, que todos nós que amamos os nossos entes queridos, né, que também possam fazer. Se priorizar. Porque quando a gente se prioriza, é claro que a mudança tem que ser a partir de dentro, para o fora funcionar. A mudança que a gente vai ver, não é, do lado de fora, tem que ser a partir do lado de dentro. Então, essa conscientização é uma tentativa aqui deste episódio, de fazer-os refletir sobre como nós precisamos cuidar melhor da gente, para a gente cuidar melhor do outro, a partir da nossa saúde física. E a partir da saúde física vem naturalmente a saúde mental. E o que eu achei muito interessante, agora eu vou fazer já a nossa última pergunta aqui do nosso roteiro, é que você citou, de fato, muitas questões de transtornos de desregulação emocional, que são coisas que a gente tem falado, e é esse o intuito desse projeto, né? Quantas questões estão relacionadas à alimentação quando se refere à saúde emocional, né? Então, eu acho que se você assistiu, você que está assistindo, assista de novo. E assista de novo, e a partir do momento que você se conscientizar, você vai ver que é possível a gente fazer melhor do que o que a gente está fazendo. Thaís Filgueira, nossa nutricionista convidada de hoje, ela que vem trabalhando com muita desenvoltura, com muita demonstração de competência. Ela está falando sobre a influência dos açúcares, corantes e conservantes no desenvolvimento infantil. E então, exatamente sobre a infância, Thaís, a nossa última pergunta é: quando é que você sugere que os pais levem a criança para uma visita à nutricionista?
Logo aos 6 meses, na introdução alimentar. A introdução alimentar é a base para uma alimentação saudável. Ela vai construir hábitos de forma rotineira, como a escadinha que eu falei no início. A criança tem que ver o alimento, pegar, provar, interagir com o alimento. Ele cospe, ele pega, ele joga no chão, Uhum. para depois ele comer. Já nos mais velhos, a gente pode procurar quando a criança tem algum problema de saúde, tem constipação frequentemente, tem diarreia, não se hidrata direitinho, quando faz exame e dá alterado, ou então a criança que passa mais de 30 dias sem querer comer algum grupo alimentar, e preferência a outros, geralmente acontece com salgadinhos. Não quer comer comida, Uhum. arroz, feijão, macarrão, proteínas, e quer comer salgadinhos, hambúrgueres. É, quando há muita seletividade, e na adolescência, quando há transtorno, algum transtorno alimentar. A criança não quer comer para emagrecer, geralmente a anorexia, bulimia, e quando há compulsão alimentar. A criança come muito, muito, muito. Os pais devem estar atentos a esses sinais. Uhum. Pais presentes, eles sabem Sim, quando a criança não está bem. sim. Eles observam quando o ambiente não está sadio. E não deixar chegar no limite para poder procurar ajuda. Não só do nutricionista, mas de um terapeuta alimentar, de um psicólogo, até mesmo no psiquiatra. Perfeito. Ok, estamos assim com essa fala tão tranquila, tão doce. Inclusive, ela trabalha na Clínica Quezado, aqui em Barbalha, logo na entrada da cidade. A gente, então, mais uma vez, aqui agradece a presença e a gente vai encerrando aqui a participação na nossa live no @CNSF Barbalha. E queremos também reforçar mais uma vez a necessidade de voltarmos a ver e ouvir esse episódio, porque acho de suma importância, né? A gente precisa cuidar da gente para a gente cuidar também melhor dos outros que a gente tanto ama. Thaís, muito obrigado por você ter vindo. Acredito que a gente vai precisar de você outras vezes, né? Em outros projetos no ano que vem, mas você deu assim uma excelente contribuição para conscientizar assim os nossos pais, a nossa comunidade escolar. Muito obrigado e até o próximo momento aqui no podcast CNSF Talks. Obrigada. Até a próxima. Valeu, tchau então. Tchau. Obrigado, tchau, tchau.